Capítulo 27. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho. Rute, capítulo 3, verso 7. O desespero de minhas ajudantes foi segurar os meus fios para longe do rosto enquanto eu vomitava na manhã do dia da festa. Elas haviam cacheado mais as pontas do meu cabelo na noite anterior, para que o penteado ficasse perfeito. Minha cabeça estava dentro do vasilhame de barro, colocando todo o meu jantar da véspera para fora. A tranquilidade que eu havia sentido na presença de minha sogra tinha se evaporado. Tomei toneladas de chá para acalmar meu estômago. No início da tarde já me sentia melhor, mas com uma constante dor de cabeça. Consegui ingerir um prato de sopa e comer um pouco de doce de marmelo. Enquanto me passavam mais hidratantes, eu já podia ouvir ao longe os cânticos de boas-vindas que penetravam os campos, recebendo os trabalhadores. Grandes grupos de agricultores afluíam de todas as províncias para aquele evento. Belém havia adquirido um aspecto animado e pitoresco. Os peregrinos chegavam todos os dias e armavam acampamento ao redor da celebração. Ana me disse que eles marchavam para cá acompanhados pelos alegres sons das flautas durante o caminho. Olhei em direção à janela e vi, através da cortina fina, 2 sacerdotes na entrada da festa recolhendo os cestos decorados com fitas e flores. Cada convidado conduzia a ele suas oferendas: primícias de trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Produtos que davam renome ao solo de Belém. A cerimônia se completava com hinos, toques de harpas e outros instrumentos. Apesar de ser uma festa caseira, minhas servas tinham visto na cozinha uma grande fartura de alimentos para servir. Boaz não havia economizado. Algum tempo depois, aproximei-me mais da paisagem lá fora, acompanhada de Raquel, e puxei a cortina. Um sacerdote movia ritualmente um feixe de trigo no meio do grande grupo para que fossem aceitos perante o Senhor, e o povo assistia tudo em silêncio. Muitos erguiam as mãos para o alto, alguns sorrindo e chorando ao mesmo tempo, murmurando agradecimentos. Em seguida, foi oferecido um holocausto com 7 cordeiros sem mancha e com 1 ano de idade, depois um novilho e mais 2 carneiros. Apresentaram também uma oferta de cereal de 2 jarros com farinha amassada com óleo, preparada no fogo, que se fez espalhar um aroma agradável por toda a plantação. Então, derramaram uma oferta de 1 litro de vinho. As ofertas ainda continuavam a ser oferecidas quando recuei, e meu coração ficou aflito por não ter nada a oferecer ao meu possível resgatador, além de mim mesma. Raquel, descontraidamente, havia me contado que entre os hebreus era costume que, quando uma moça se aproximava da idade de se casar, sua família comprava um vaso de alabastro e depositava nele óleos preciosos. O tamanho do vaso e o valor do óleo dependia das condições financeiras da família. Ele era parte de seu dote. Quando um jovem vinha pedir-lhe a mão em casamento, a moça tomava o vaso e quebrava-o a seus pés. Essa unção dos pés do noivo era uma demonstração de honra. No meu caso, eu não tinha óleo, não tinha família, não tinha nada, além de um parente do passado ligado a Boaz. Fiquei divagando porque Malom não havia me dito nada sobre isso naquela época. Provavelmente para não me constranger, pois sabia que eu não tinha nenhum vaso desses guardado. Ana percebeu meu olhar perdido e me virou para ela. Seja confiante, o Senhor está com você. Agora vamos colocar o vestido. Tudo havia sido preparado de modo meticuloso. Túnica, capa e joias combinavam perfeitamente. Meus cabelos foram presos pela metade, deixando cachos longos e negros caindo por meus ombros. O lenço em minha cabeça foi preso com uma coroa pesada, que me fez lembrar do meu sonho quando me observei no espelho de prata polida. Por fim, depois de colocar o perfume, usaram um pigmento chamado kohl para escurecer levemente os meus cílios e uma pomada cremosa para realçar a cor dos meus lábios. Quando eu já estava completamente pronta, virei-me para a porta.
Examinei o desenho do piso do corredor antes de sair do meu quarto. Tudo estava perfeito em mim. Eu cheirava flor de laranjeira. Nunca havia estado tão apresentável na vida. Porém, no meu interior, eu ainda era uma estrangeira que achava que estava sonhando alto demais. Minhas amigas perceberam a minha hesitação e vieram para o meu lado. Vamos orar, sugeriu Raquel, e meus olhos ficaram úmidos com a sua iniciativa. Demos as mãos em triângulo e pedimos a ajuda do Senhor naquele momento, para que guiasse as minhas atitudes e tudo o que eu fosse falar. Quando terminamos, uma delas colocou a capa luxuosa sobre o meu ombro, que se estendeu até os meus tornozelos, por cima do vestido. Senti meu coração em paz e decidi ir sorrateiramente para a festa. Ana e Raquel saíram do quarto na minha frente para verificar o caminho até a saída. Conforme viam que estava livre, faziam um sinal com a mão para que eu as seguisse. Quando os últimos raios de sol alcançavam o céu, finalmente alcancei a paisagem lá fora. O dia estava lindo, digno de uma festa. Era como se o próprio Deus tivesse colaborado com aquele cenário. Nós três nos abraçamos e depois elas foram andando na minha frente. Escureceu muito rápido. Caminhei entre as tochas acesas até o lugar da celebração. Conforme me aproximava, pisando nas pequenas pedras que pavimentavam o caminho até a clareira, a música animada e o som de palmas ficavam mais nítidos. Eu já podia ver, em torno de uma grande fogueira, casais dançando e circulando-a com as faces alegres, iluminadas pelo fogo. Fui inundada por uma energia contagiante. Minha dor de cabeça já havia passado. A maneira como as pessoas sorriam e comemoravam nosso trabalho de meses era comovente. As mulheres cantavam altos louvores em coro, rodando em suas saias enquanto batiam palmas. Algumas já deviam estar fazendo isso há tanto tempo que suas bochechas estavam coradas. Suas vozes unidas em aramaico eram a coisa mais linda de se ouvir. Alguns homens tocavam flauta e, às vezes, também paravam para cantar. Vi Raquel beijar a bochecha de um deles, um sujeito de queixo comprido, e imaginei ser o seu companheiro. As crianças corriam por todos os lados, e o cheiro de assado que subia até mim estava maravilhoso. Centenas de lamparinas iluminavam suas cabeças, como se juntassem as estrelas do céu. Aquela era uma festa aberta para todos os produtores e seus familiares. Tanto pobres como levitas e estrangeiros eram bem-vindos. Todo o povo se apresentava com gratidão diante de Deus, confirmando o compromisso de fraternidade entre o povo hebreu e aqueles que, como eu, juntavam-se a eles. Era como se fortaleciam os laços comunitários. Um pequeno cone cheio de óleo perfumado havia sido colocado na cabeça dos convidados. Eu já havia visto aquilo nas celebrações hebraicas que fazíamos com os judeus na casa de Elimeleque. Durante a festa, aquilo derreteria e se espalharia por suas roupas, aromatizando-os. Mesmo as famílias pobres tinham ungüentos valiosos guardados para momentos especiais. Mas Boaz havia servido cones com mirra. Era uma atitude dispendiosa da parte dele, mas isso honrava seus convidados e dava a Nadab, que produzira esse pequeno presente, algumas moedas de prata a mais. Eu não esperava nada menos do senhor daquelas terras. Meneei a cabeça em saudação para cumprimentar algumas companheiras de trabalho quando cheguei perto da festa, tentando ser discreta. Contudo, percebi que muitas cabeças se viraram quando passei, agitados com minha presença. Os segadores me notavam com grande admiração e as mulheres cochichavam entre elas. Entretanto, eu estava nervosa demais para ficar constrangida. Procurei um canto menos evidente perto de um arvoredo. Mordendo o lábio inferior, estiquei o pescoço para ver mais e avistei uma longa mesa de iguarias e jarras de vinho na frente de uma grande tenda vermelha, com uma cortina aberta na frente. De onde eu estava, não conseguia ver o que havia debaixo dela, mas conforme me aproximei pela lateral, a imagem de Boaz foi se revelando para mim entre os troncos das oliveiras. Ele estava deitado de lado com um tapete recheado de almofadas, com o cotovelo apoiando o peso do tronco e uma taça de vinho na mão. Vestia uma belíssima túnica listrada coberta por uma capa com mangas longas cor de carmim,
do mesmo tecido da faixa que circulava sua cabeça. O senhor daquelas terras observava os convidados. Seus olhos enigmáticos passeavam pelos rostos da multidão, contendo a ansiedade. Mas eu podia vê-lo ali. Algo dentro de mim soube que ele estava me procurando. Algumas trabalhadoras sentavam-se ao redor de sua pequena mesa particular e expunham partes da perna. Para minha alegria, Boaz as ignorava. Eu já havia visto algumas delas se oferecerem para ele com uma persistência embaraçosa, ansiosas por lhe fazerem favores especiais. Passavam um dia no seu cangote tentando chamar a atenção. Uma delas teve o atrevimento de pegar um bago de uva e colocar sedutoramente na boca do meu senhor. Senti um desconforto abdominal e cruzei os braços sobre o estômago. Para o meu terror solitário, ele aceitou a fruta, mas depois lhe ofereceu apenas um sorriso lateral, sem brilho. Já o sorriso dela para ele era como uma isca para um urso faminto. Felizmente para mim, ela não despertou o seu apetite. Senti por Boaz um desejo ardente. A maioria dos homens eram escravos de suas paixões, mas ele era decidido. Mesmo quando estava com a mente relaxada pelo vinho, sabia o que queria e o que não queria. Ele era forte de todas as maneiras que um homem poderia ser. Inquieto, meu senhor bebeu outro gole com uma rápida inclinação da cabeça para trás e depois pegou outra jarra que passava na mão de um servo. Eu nunca havia tocado Boaz com intimidade, mas sentia a falta dele na minha pele. Minha vontade era sair correndo e me jogar aos seus pés naquele mesmo momento. Eu tremi inteira só de pensar no que eu iria fazer. Senti os joelhos frouxos. Ele parecia tão poderoso debaixo daquela tenda, tão distante de mim. Se ele me deixasse ir embora naquela noite, eu achava que morreria. Cego para a vulgaridade à sua volta, Boaz inclinou-se para a pequena mesa que ficava em seu tapete e enfiou a mão em um pote com amendoim e pistaches. Perto dele, um rapaz que tocava uma harpa com bojo de vidro e metal tentou alegrá-lo com um sorriso, batendo o pé enquanto tocava. Soturno, Boaz não devolveu o sorriso. Apenas observou a bandeja com cordeiro cozido com nozes, pasta de tâmaras, uvas, figos e romães que cercavam um generoso pedaço de queijo de ovelha. Em outro prato raso havia vagens e ervilhas em torno de codornas, perdizes e carne de veado. De repente, os casais se afastaram da fogueira e um grupo de mulheres vestidas da mesma maneira colocaram-se diante da grande tenda. Escondi-me atrás de uma árvore para observar o que iriam fazer. As hebreias usavam testeiras douradas e vestidos verdes com saias compridas e leves. Os braços e os colos estavam desnudos. Quando a música começou, todas giravam em movimentos rodopiantes, que deixavam seus tornozelos à mostra. Pequenas tornozeleiras tilintavam em seus calcanhares. Uma delas, com um enfeite no nariz, aproximou-se da tenda e flertou com o meu senhor enquanto dançava, curvando as costas para trás até encostar os enormes cabelos no chão. Indignada, olhei para Boaz, que sorriu diante de sua taça, antes de dar um novo gole e sentou-se com a coluna reta, distraído com aqueles movimentos ondulantes dos quadris e rodopios de véus coloridos. O canalha! Minha vontade era ir até lá e lhe jogar brasas nos olhos. Para piorar, Naama apareceu em meio a gargalhadas descontraídas com duas amigas, girando uma tulipa entre os dedos, e sentou-se bem perto do meu senhor, pressionando o quadril em sua direção. Estava linda como sempre, com um vestido escarlate apertado e cheio de bordados dourados. Naama era uma jovem brilhante com as cores do amanhecer, fresca, nova e cheia de oportunidades. Meus ombros arriaram e fiquei boquiaberto ao ver Boaz sorrir para ela daquele jeito que podia derreter um bloco de neve. Por que estava sendo tão amistoso? Até onde eu sabia, ele a detestava. Só pode ser por causa do vinho, pensei. Uma das amigas de Naama sentou-se do outro lado de Boaz. Tinha um ar sofisticado e desinteressado. Observava os trabalhadores de modo indolente, como se estivesse suportando um enorme tédio.
A outra começou a atacar a bandeja. Ressentida, observei o perfil perfeito de Boaz quando ele se virou para conversar com a prima, analisando seu nariz reto e afilado, a barba, que lhe atribuía um ar de maturidade, e seus olhos miravam a boca dela enquanto falava. De repente, Naama lhe falou algo ao pé do ouvido, e eu agarrei firme no tronco da árvore até meus dedos ficarem dormentes. Boaz apenas deu um leve suspiro e balançou a cabeça negando, depois pegou uma erva da mesa para mastigar. O medo me dominou e comecei a suar frio. Apertei bem os olhos para pensar. Será que ele havia mudado de ideia sobre a jovem que vivia sob o seu teto? Não! Eu disse a mim mesma. Eu não podia permitir que mais aquela inconsistência do comportamento de Boaz impedisse o que eu iria fazer. Eu precisava confiar nele. Precisava confiar nos planos do Senhor. Eu ainda estava imersa em meu devaneio particular quando alguém próximo a mim tossiu violentamente. Virei a cabeça e vi que era Ana, apontando o nariz cheio de sardas em direção à tenda. Confuso, Nadav, que estava perto dela, deu 2 tapinhas em suas costas. Logo avistei Boaz levantando-se das almofadas com alguma dificuldade e pegando uma lamparina, causando murmúrios lamuriosos em suas admiradoras. Uma súbita onda de emoção explodiu dentro de mim. Aquele era o meu momento. Eu teria de ir até ele. Aquele próximo gesto definiria todo o rumo da minha vida. Eu já tinha pensado em umas 50 versões diferentes do que eu iria dizer, mas descartei todas elas. Era melhor confiar no Criador. Esperei que Boaz se afastasse, cumprimentando alguns amigos pelo caminho. Parecia-me atordoado e chegou a dançar um pouco quando passou no meio de um grupo que estava tocando instrumentos, erguendo as mãos para o alto. Tomei coragem e segui-o furtivamente. Quando passei perto da mesa, peguei um copo de vinho e levei o líquido vermelho à boca, mas não cheguei a beber. Estava tão apavorada que tinha medo de vomitar. Coloquei o copo de volta. Em vez de ir para casa, Boaz seguiu para o local onde aconteciam as operações normais de debulha, que ficava em um terreno mais alto, exposto ao vento. As luzes da festa ficaram para trás. Eu me camuflei como uma gata silenciosa na escuridão enquanto seguia. Ele chegou no primeiro topo da área circular e plana, feita de terra batida. As eiras geralmente não eram propriedades particulares, mas para uso comum das pessoas da vila. Porém, Boaz tinha sua própria, visto que seu espaço era aberto e reto. Muitas vezes eram usadas para outras finalidades. Naquele dia, porém, meu senhor decidiu que ali seria o lugar perfeito para dormir. Talvez por conta do maravilhoso céu estrelado que se estendia sobre as nossas cabeças. Antes de se deitar sobre um monte de trigo colhido, Boaz colocou a lamparina no chão e ficou de pé imóvel, o perfil iluminado pelo luar. Parecia aflito, com os braços estendidos ao longo do corpo e as mãos apertadas. Seus músculos do antebraço estavam tensos e saltados por debaixo do bracelete de ouro. Lentamente, ele abaixou a cabeça e fechou os olhos. Pensei que estivesse orando, mas depois ele se ajoelhou e desabou o corpo de costas no colchão de cereais, como uma árvore que tivesse sido tombada. Fiz um estudo cuidadoso dos meus sapatos antes de me aproximar, orando pela última vez ao Senhor. Era agora, eu precisava agir conforme o combinado. Meu coração acelerou 1000 batidas. Mais uma vez, eu estaria sozinha com Boaz, mas era uma situação muito mais comprometedora. Entretanto, o Deus de Israel conhecia a motivação do meu coração. Eu já havia orado sobre o que pretendia fazer, e ele havia me dado coragem para executar o meu plano. Não podia direcionar minha vida preocupada com o julgamento dos outros. Só o que o meu Criador pensava sobre mim era do meu interesse. No entanto, por questão de recato, olhei à volta para ter certeza de que não havia ninguém por ali. O lugar estava tão solitário que o barulho suave dos meus pés sobre o trigo, esmagado quando comecei a andar, reverberou pela plantação, mas Boaz sequer se moveu. Olhei para as luzes da festividade à distância, tendo certeza de que ninguém nos ouvia.
Quando cheguei perto e observei meu senhor dormindo, senti um aperto no peito, algo parecido com uma saudade. Mas como poderia ser se ele estava bem ali deitado na minha frente? Fiquei surpresa ao descobrir que meus sentimentos por Boaz eram muito mais fortes do que os que eu havia sentido por Mahlon. Calmamente, sentei-me aos seus pés, sentindo os olhos arderem. Eu não sabia que destino me aguardava, mas queria memorizar a imagem dele repousando serenamente. Com todo respeito, meus dedos seguraram a ponta da capa que cobria seus pés. Eu a ergui e retirei seus sapatos com muito cuidado. Não resisti ao toque de sua pele e acariciei-lhe o peito do pé, mesmo empoeirado. Deslizei 3 dedos até seu tornozelo e senti uma lágrima descer pelo meu rosto. Sentindo a carícia, Boaz se remexeu. Minhas sobrancelhas ergueram-se tão alto quanto a Torre de Babel, quando ele apoiou-se sobre os cotovelos, sonolento, e espremeu os olhos para mim, tentando ajustar a visão. — Quem é você? — perguntou, tirando o turbante da cabeça. Seus cachos estavam docemente descabelados. Procurei me acalmar. Eu conseguia sentir o meu coração bater na garganta. — Sou eu, Ruth! Ruth! Ele se sentou bruscamente. Depois coçou os olhos sonolentos. — Onde você estava? Procurei por você a noite toda. Sorri por dentro com aquela informação. — Perdoe minha longa ausência, senhor, mas eu precisava falar com você a sós. Confuso, Boaz pegou a lamparina e a colocou entre os nossos troncos para me ver melhor. Precisei ajustar os meus olhos à luz. Quando o fiz, percebi que minha aparência o atingiu como um raio. Boaz imobilizou-se abruptamente. Examinou meu corpo, meu vestido, meus cabelos. Em seguida, ficou intensamente corado e seu olhar explodiu em um incêndio repentino. As palavras presas na garganta. Encaramos um ao outro por um momento silencioso. — O que está fazendo aqui? Perguntou de repente, mirando seus pés descalços. Enchi o peito de ar antes de falar e enxuguei um lado do rosto. — Estende a sua capa sobre mim, Boaz. Eu quero que o Senhor me resgate. — O quê? — Eu amo você! Confessei de uma vez. Seus olhos ficaram perdidos por 5 batidas de coração, passeando por nós dois. Parecia não acreditar em meu apelo apaixonado. Porém, logo colocou a lamparina de lado e ficou de joelhos, mais próximo a mim. Tive que olhar para cima para ver seu rosto quando seus dedos tocaram o meu. — Tem certeza de que é isso que você quer? Seu hálito cheirava a hortelã e canela. Sorri com ternura sob um de seus dedos. — Foi o que sempre quis, confirmei. Boaz sentou-se sobre os calcanhares. Seus olhos se nevoaram e os lábios apertaram-se antes de dizer. — O Senhor lhe abençoe, Ruth. Você podia ter escolhido um homem mais jovem, mais rico, qualquer um dessa festa, mas escolheu a mim. É claro que eu lhe quero como esposa. Sempre quis. Todo mundo sabe disso. Como poderia ser diferente? Você é a mulher mais cheia de virtudes que pisou em Belém. Eu faria qualquer coisa que você me pedisse. Não consegui conter as lágrimas que caíram livres com aquela declaração. Tive vontade de fazer um sacrifício de gratidão ao Senhor ali mesmo. Então por que não fez isso antes? Por que queria me empurrar para outro? Porque é a lei. Boaz ficou sério. Eu sabia que muitos judeus interpretam as leis conforme os próprios desejos, mas isso não tinha nada a ver com o homem à minha frente. Baruque é o parente mais próximo de Mahlon. Eu só posso lhe resgatar se ele renunciar a você. Franzi o senho. E achou que tratamentos de beleza o ajudariam a me rejeitar? Exibi um sorriso intrigado. Claro que não. Boaz pareceu descontente. Eu havia convidado a esposa dele também. Mira é muito ciumenta, e se você não estivesse apresentada adequadamente, ela não a veria como uma ameaça, mas do jeito que está agora, com certeza veria. Abri um sorriso predatório ao analisar o pingente em formato de gota de chuva que ornamentava o meu pescoço até a altura dos seios. Coloquei uma mão sobre o cordão e senti uma quentura no ventre. Boaz ergueu o olhar para mim,
quase pedindo perdão. Com certeza, Baruque não iria pagar o preço de aturar Mira se martirizando para o resto da vida. Por algum motivo desconhecido, ele gosta mesmo da esposa controladora. Meu plano era que você ficasse livre hoje à noite, mas infelizmente ele não veio. Pensei em minha sogra interferindo nos planos de Deus. Se ela não tivesse executado seus esquemas, Baruque teria vindo e tudo já estaria resolvido. Rindo, apertei de leve o braço dele. E se o outro resgatador tivesse me aceitado? Indaguei. E se ele me quisesse assim mesmo? Um lado da boca dele se ergueu. Bem, nesse caso, acho que a cabeça dele apareceria na ponta de alguma lança. Rimos juntos, mas depois seu sorriso sumiu. Eu não estava preparado para lhe perder, Ruth. Passei a noite toda acordado pensando nessa possibilidade. Depois, na festa, eu estava tão nervoso que não conseguia parar de beber. De fato, você fez incursões impressionantes ao copo de vinho. Brinquei. Uma de suas mãos passou pelo próprio cabelo. Eu estava louco com a chegada de Baruque. Minha vontade era lhe colocar no cavalo e fugir para bem longe daqui. E eu pensava que você não gostava de mim. Você teve tantas chances de dizer que me amava, mas nunca disse. Boaz deu um suspiro profundo. Eu tentei dizer, mas sempre que eu tentava dava tudo errado. Pegando-me de surpresa, ele me puxou pela cintura para mais perto e beijou a lágrima que descia por minha face. Fechei os olhos por um segundo, me sentindo no céu. Perdoe-me por isso, Ruth. Minha linda Ruth. Seu hálito fresco tocou minha boca. Nunca fui muito bom com as palavras. Nunca me declarei para outra mulher. Você roubou meu coração naquele campo antes mesmo que eu tivesse chance de recuperar o ar. Aquela proximidade com Boaz despertou um retumbar profundo dentro de mim, com o pulsar de uma fera primitiva. Abri os olhos e examinei-o através do véu dos meus cílios. Eu queria sorver cada som, cada visão e momento. Eu podia ter escolhido ir embora com Baruque. Provoquei-o. Nunca pensou nisso? Um sorriso convencido apareceu por detrás da barba. Você não iria, mesmo antes de me dizer. Você já demonstrou que me amava de muitas formas. Não me dei ao trabalho de refutá-lo. Mas e se eu achasse que você não me amava? E se eu e Noemi não tivéssemos solução? E se eu tivesse pensado que... Boaz interrompeu meu dilúvio de palavras, encostando sua boca na minha. Shhh, sussurrou. Eu estava doido para sentir o seu cheiro de perto. Derreti em seus braços, ambos com os olhos abertos, mas depois segurei em seus ombros largos e musculosos. Boaz abriu a minha boca com a dele e fechou os olhos, e eu fiz o mesmo. Nosso beijo foi suave no início, depois intenso, e meu corpo grudou ao dele em um abraço apertado. Seu peito era sólido e quente, e suas batidas do coração pareciam tão aceleradas quanto as minhas. Quando ambos percebemos que aquilo não acabaria bem, Boaz me afastou pelos cotovelos. Eu senti a pulsação em meu pescoço. Ao fundo, músicas alegres eram cantadas por nossos amigos. Sorrimos ambos, com os rostos afogueados e iluminados pela lamparina. Recuperando a respiração, não entendi quando a expressão dele tornou-se sombria de novo. Baruque, murmurou em um tom assustado. O quê? Olhei para trás para ver a festa. Não. Não, Boaz focou os olhos em mim. Ele não veio, mas ainda está em nosso caminho. Senti meu sangue gelar e virei-me novamente. Ele ainda tem direito sobre você. Boaz completou, depois segurou meu rosto nas mãos. Juro pelo nome do Senhor que farei de tudo para ele desistir de você. E assim que ele fizer isso, você será definitivamente minha. Amanhã mesmo resolverei essa questão. Apreensiva, eu o encarei com os olhos molhados. Preferia ter a minha cabeça na ponta de uma lança a me casar com outro homem. Não posso nem pensar em viver sem você, declarei com sinceridade. Isso não vai acontecer. Boaz me puxou para seus braços, apoiando minha nuca em uma das mãos. Dessa vez, fui eu quem buscou seus lábios. Eu queria decorar o seu gosto e marcar o seu cheiro na minha pele.
Quando nos separamos, ele colocou a mão em meus ombros por debaixo da capa. Durma aqui comigo hoje à noite, Ruth. Nada vai acontecer entre nós, eu prometo. Eu só quero olhar para você durante a madrugada e imaginar que, pelo menos hoje, você é a minha mulher. Com os olhos lacrimejantes, acenei com a cabeça que sim. Lentamente, nós nos deitamos lado a lado, olhando um para o outro. Estávamos em silêncio, mas os nossos corações estavam falando. Boaz pegou uma das minhas mãos e entrelaçamos os dedos na frente do peito. Tive a impressão de que, como eu, ele estava internamente clamando ao Senhor. Lágrimas silenciosas desciam do canto dos meus olhos para as orelhas. Eu não acreditava que seria capaz de dormir ali, com um homem que amava ao meu lado, sem saber se seria a última vez. Só Deus o sabia. Pensando nisso, decidi confiar nele e, para minha surpresa, assim que fechei os olhos, caí em um sono profundo e reconfortante.